Obrigada a todos os palestrantes. Damos agora a palavra a Luís Cunha Miranda e a Carlos Cortes, respectivamente tesoureiro do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos e bastonário da Ordem dos Médicos, para esta sessão Um Rumo para a Saúde. Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar o professor Manuel Veríssimo e toda a equipa da Ordem dos Médicos do Centro pela excelente organização deste congresso. Foi-me proposto apresentar aquilo que é um projeto estruturante da Ordem dos Médicos que foi iniciado no final de 2024, que é um novo rumo para a saúde. Em termos práticos, peço desculpa. Podia passar outra vez, faz favor? Qual é que eu... Ok. Agora, começando. Em termos práticos, em altura de inteligência artificial, é sempre importante nós pormos um bocadinho de tecnologia. E aquilo que eu solicitei, a inteligência artificial, foi colocando algum da legislação que eu já conhecia na área da saúde, qual tinha sido as legislações estruturantes da saúde nos últimos anos. E um dos primeiros documentos que eu conheço é um documento de 1942, que estabelece e define o ato médico muito de forma indireta, definindo aquilo que o médico pode ou não pode fazer e que os outros profissionais de saúde podem ou não podem fazer e que deveria ser revisitado passados estes anos todos. Um dos documentos mais importantes que foi feito pela Ordem dos Médicos e que todos nós temos lembrança, mesmo não sendo dessa altura, foi o relatório das carreiras médicas feito pelo professor Miller Guerra em 1961. Sabemos que houve um conjunto alargado de legislação ao longo do tempo relativamente àquilo que é o Estatuto Hospitalar, a Lei Orgânica Hospitalar, e tudo isso foi feito ao longo dos anos, desde os anos 60 aos anos 70, o marco fundamental da criação do Serviço Nacional de Saúde, que todos nós reconhecemos como sendo fundamental naquilo que é a definição do nosso Sistema Nacional de Saúde e daquilo que foi o desenvolvimento de uma das maiores vitórias da democracia portuguesa. Mas também, ao longo do tempo, foram-se criando regulamentos e legislações relativamente aos centros de saúde ou a gestão hospitalar, que está a ser definida desde 1988. Em 1990, acontece a primeira Lei de Bases da Saúde, que é algo mais estruturante e que define alguma das suas regras ao longo do tempo. Mas depois foi sendo um conjunto de legislação, um deles claramente dando a oportunidade de eleição dos diretores clínicos interpares, quando a legislação a seguir, passado 1 ou 2 anos, revogou esse tipo de situações. As USFs, criadas em 99 e depois revisitadas ao longo do tempo, as ULS, criadas em 99 e depois revisitadas ao longo do tempo, as redes de cuidados de saúde primários, tudo aquilo que foi criado e revogado ao longo do tempo, desde 2005, as sociedades anónimas, os EPS, as PPPs, tudo isto tem sido legislação atrás de legislação, a criação das UFs e FBs em todas essas situações, os centros de responsabilidade integrada que já foram feitos, refeitos e misturados, sendo que na base deste tipo de organização devia estar a avaliação daquilo que são as propostas, estruturação daquilo que são os resultados e, em termos práticos, perceber se a legislação que tinha sido feita tinha que ser revista ou se era apenas a necessidade dos ministros e dos ministérios de porem o seu cunho e de fazerem as suas situações.
A Lei de Bases da Saúde foi revista em 2019. E uma das reflexões que eu fiz foi qual é que tem sido o papel dos médicos ao longo deste tempo e qual é que tem sido a valorização ou desvalorização relativamente àquilo que é a relevância política dos médicos num sistema que, em termos práticos, se baseia na atividade médica. E fiz uma reflexão muito simples. Fui ver a Lei de Bases do Sistema Educativo e o número de vezes que aparece a palavra professor, a Lei de Orgânica do Sistema Judiciário, em que vem e aparece a palavra juízes 158 vezes, a Lei de Bases da Saúde, que ainda aparecia a palavra médico na Lei de Bases da Saúde e que na última Lei de Bases da Saúde desapareceu a palavra médico. É este tipo de situações que acontece. Muitas das vezes o sistema está a ser feito apesar dos médicos ou contra os médicos. O que é que nós temos? Múltiplas legislações, muitas vezes antagónicas, centradas em formas segmentadas de gestão, uma diminuição clara da influência médica, mas não entendam isto como corporativismo, mas na forma como os médicos podem participar na solução, no desenho e na forma como nós podemos aportar ao sistema a mais-valia de alguém que trabalha todos os dias na defesa desse mesmo sistema. Não existe uma visão integrada, sem ligação entre o planeamento estratégico que o professor Adalberto falava há 10 anos ou há 15 anos, sem planeamento, sem perceber quais é que são as necessidades expectáveis daqui a 15 anos, sem coerência entre as legislações ou entre as estruturas do próprio Ministério da Saúde, sem integração com a demografia, com a inovação tecnológica e com a concorrência. Não estão centrado, nenhuma destas políticas está centrada na prevenção, raramente está centrada no doente, nas patologias ou mesmo nas próprias redes de referenciação. E, portanto, aquilo que nós temos é a espuma das notícias e a confusão que é tudo a falar acerca de problemas do SNS e todas as questões. E esse é o desafio que foi colocado pelo Sr. Bastonário no final de 2004 para que a Ordem dos Médicos fizesse parte da solução. E fizesse parte da solução através de um projeto sustentável em que fosse o tempo dos médicos aportarem de forma integrada, de forma coletiva, algo ao sistema, daquilo que são os conhecimentos que nós temos dentro daquilo que é a Ordem dos Médicos e o conhecimento que temos coletivamente enquanto classe. O rumo para a saúde é posicionar a Ordem dos Médicos claramente como líder naquilo que é a definição de um rumo para a saúde, trazer propostas estruturadas para modernizar e tornar um sistema sustentável, melhorar a qualidade, porque falar em medicina sem falar em qualidade, sem falar em objetivos, sem falar naquilo que são os outcomes, não é falar em medicina, mas também construirmos conjuntamente, e não é isoladamente, é conjuntamente um SNS 2.0. Criar soluções concretas, mas das pessoas que estão na base e que sabem qual é que é as melhores soluções, muitas das vezes que podem ser integradas da base para o topo e não ser do topo para a base. E temos que gerar um impacto na sociedade e nos decisores políticos. É a altura de começarmos a pressionar os decisores políticos a fazerem decisões políticas mais consistentes e mais viradas para as pessoas e para o futuro e não para uma legislatura. É uma organização feita pela Ordem dos Médicos, que já começou no final de 2024 com um grupo de trabalho, em termos práticos, com um cronograma estruturado e que, obviamente, como todos os projetos estruturantes, leva tempo e demora. Foi criado o grupo de trabalho, existem neste momento 2 estudos a decorrer, um focado naquilo que é as expectativas e as perspectivas dos médicos para termos aquilo que é a base de trabalho e um estudo populacional que também está a decorrer e que está neste momento, em termos práticos, em avaliação e em tratamento. Iremos fazer depois reuniões nas secções regionais, chamar as sociedades científicas, chamar os colégios da especialidade, apresentar um relatório final e depois começarmos a discutir com todos os parceiros que quiserem discutir connosco. Abrir a porta a todos aqueles que quiserem contribuir para soluções a médio e longo prazo para o Serviço Nacional de Saúde e depois apresentar essas mesmas conclusões em termos globais num projeto que seja claramente quase chave na mão para que haja políticas que sirvam verdadeiramente a população ao longo do tempo. Onde é que nós estamos neste momento neste projeto? Estamos nesta primeira fase. Os estudos acabaram há pouquíssimo tempo e aquilo que eu consegui dos dois líderes desses estudos foi alguns dados em termos práticos relativamente àquilo que nós já sabemos e que vamos procurar saber. A base
de 1961, do professor Miller Guerra, daquilo que são as carreiras médicas, serviu de base para nós construirmos uma estrutura médica com uma carreira médica. E um dos trabalhos prévios que já foi feito foi avaliar aquilo que os médicos pretendem. Pretendem rever a carreira médica em termos práticos, não numa lógica economicista, mas sim numa lógica técnico-científica. A carreira de 1961 não serve passado tanto tempo e, portanto, teremos obrigatoriamente que rever aquilo que são as carreiras médicas em termos técnico-científicos, com o papel da Ordem dos Médicos na avaliação dessa progressão em termos científicos da carreira médica. E, portanto, temos que também ver aquilo que foi feito até agora e propor novas valências e novas formas de avaliação dessas mesmas carreiras médicas. O estudo populacional, o inquérito aos médicos já foi realizado, como disse, recentemente foi terminado o estudo e, portanto, os dados são, sobretudo, dados muito preliminares, apenas para dar um bocadinho um vislumbre daquilo que vai ser o trabalho que foi feito. O que é que nós sabemos? Sabemos que a idade dos médicos está relativamente centrada numa geração mais nova, mas com um pico também de uma geração com mais idade, que muitas delas são aqueles que são o garante da estabilidade dos serviços hoje em dia no Serviço Nacional de Saúde. A distribuição por género, começa a haver um predomínio do género feminino e que, em termos práticos, a maior parte dos médicos trabalha no Serviço Nacional de Saúde, aqueles que preencheram este questionário, mas que uma percentagem já significativa trabalha naquilo que é a parte privada e estritamente privada do Serviço Nacional de Saúde. Quem respondeu a este inquérito eram maioritariamente especialistas, mas também havia outro tipo de internos e internos da formação específica. E relativamente aos prestadores de serviço, 50% dos médicos prestam serviços, sejam eles em ambiente privado, sejam eles no próprio SNS. E, portanto, quando nós diabolizamos os prestadores de serviços, temos que ter a noção que 50% dos médicos prestam serviços em diversas situações. E os médicos trabalham bastante, trabalham muitas horas, sendo que a média de horas trabalhadas são cerca de 45 horas semanais, o que não deixa de ser bastante importante, com muitos médicos a trabalhar bem mais do que isso. Por outro lado, uma das situações que é fácil e neste momento de ganharmos mais 30%, neste caso 28% de médicos para o Serviço Nacional de Saúde, é acabar com a burocracia. 28% do trabalho médico é burocrático, pelo menos de acordo com aquilo que são estes números que são solicitados, que foram dados pelos nossos colegas. O que significa que aqui está uma medida que deverá ser prioritária para a Ordem dos Médicos e prioritária para qualquer governo. Os médicos servem para servir as populações, servem para ver doentes, não servem para fazer trabalhos burocráticos que, na sua maioria, podem ser feitos, esses sim, por outros profissionais de saúde. Por outro lado, o rendimento não é aquele que aparece nas notícias. O rendimento é depois do trabalho suplementar, depois do trabalho que é feito, depois das horas que são feitas. É um rendimento que não é assim tão elevado, tendo em conta aquilo que são os parâmetros da OCDE, relativamente àquilo que os médicos ganham em termos formais nos países da OCDE e a relação que deve ter esse rendimento com o salário médio. Do inquérito à população, o que é que nós nos apercebemos? Que existe uma maior procura de exames no setor privado, que a população já recorre bastante ao setor privado em termos de cirurgias, mas que maioritariamente as cirurgias são feitas em ambiente público, nomeadamente, provavelmente tem a ver com aquilo que são as restrições dos seguros, e depois, obviamente, começa a haver uma procura também de cuidados de saúde primário a nível privado. E essa é a mudança do paradigma que tem vindo a assistir-se, que esteve presente no painel anterior, que é a população, neste momento, tem acesso ao privado e tem que pagar muito para ter acesso a ambientes privados de saúde. E aquilo que é a acessibilidade. A facilidade de acesso entre o setor público e privado é algo que nos deverá preocupar, porque esta acessibilidade está claramente enviesada no que diz respeito ao setor privado e nós, enquanto
enquanto Estado, enquanto população, nós temos que ter um Serviço Nacional de Saúde que tenha esta acessibilidade e essa equidade. Em conclusão, o Rumo para a Saúde é uma oportunidade única de participação cívica dos médicos e todos eles vão ser convocados, os 60 mil médicos da Ordem dos Médicos vão ser convocados a participar, a dar as suas ideias e a fazer jus àquilo que nós somos enquanto profissão. A possibilidade de recentrar o sistema de saúde no doente, no seu percurso e no papel basilar nos médicos e na sua liderança. Não podemos ter um sistema de saúde em que a lei de bases da saúde não refere uma única vez a palavra médico. Temos de ter um maior contributo nos médicos para as soluções e para os problemas da saúde e devemos repensar e criar um SNS 2.0. E provavelmente esta será uma das últimas oportunidades de salvar um Serviço Nacional de Saúde universal, humanista, centrado naquele vínculo frágil que todos nós conhecemos, que é a relação médico-doente. Muito obrigado. Microfone. Chamamos então agora ao palco Manuel Teixeira Veríssimo, Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, Bastonário da Ordem dos Médicos, José Torres da Costa, Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, Paulo Simões, Presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos, Ana Brunhosa, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Francisco Rocha Gonçalves, Secretário de Estado da Gestão da Saúde, em representação da Excelentíssima Senhora Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Tem então a palavra Manuel Teixeira Veríssimo.